Salve, salve galerinha do sexto ano da Rede Pública Estadual de Pernambuco, tudo joinha com vocês? Aqui é o professor Francisco Souza, mas vocês podem me chamar de tio Chico também, beleza galera? Hoje eu estou trazendo para vocês uma aula sobre frações, isso mesmo, sobre frações. O que é que a gente vai ver nessa aula? A gente vai fazer uma breve revisão sobre o nosso conteúdo básico, o que é fração, como compreender fração, e lá no final a gente vai resolver uns exercícios bem massa, beleza? Bom, então vamos lá para a tela. Ó. Como é que a gente deve entender fração? Professor, como eu devo compreender fração? Quando eu olho para uma fração, o que é que eu devo entender nela? Bom, pessoal, é bastante simples. A ideia de fração é a ideia de dividir. Tá, professor, mas dividir de qualquer maneira? Não, pessoal, é dividir em partes iguais, beleza? Então vamos lá, vamos imaginar que você tenha uma folha de papel e você vai pegar essa folha de papel e vai dividir ela em partes iguais, tá? Então a gente vai estar dividindo essa folha aqui em 5 partes. Aí a sua professora de artes mandou uma atividade para você e você vai precisar usar 2 dessas partes da folha que você dividiu em 5 partes iguais. Então o que é que a gente tem aqui? A representação de uma fração. Ou seja, você pegou aquela folha, dividiu em 5 partes iguais e dessas 5 partes iguais você precisou utilizar apenas 2. Então nós temos aí na nossa tela a nossa fraçãozinha aí, 2/5. O 2 você escreve em cima, aquela parte que foi utilizada você escreve sempre na parte de cima e a quantidade de partes iguais você escreve embaixo. E aí esse número que a gente escreve em cima, a gente chama de numerador e o número que a gente escreve embaixo a gente chama de denominador. Denominador porque ele dá nome à fração. Beleza, galera? E dividir, bom, a ideia de dividir você sempre guarde, tá certo? A ideia de dividir é a ideia de quociente. O quociente é exatamente o resultado que a gente obtém ao efetuar uma divisão. Continuando aqui na tela, no como devemos entender fração, eu vou trazer outros exemplos aqui para a gente. Eu trouxe essas imagens aqui e a gente vai analisar essas imagens e vamos logo abaixo delas escrever as frações que representam, beleza? Nessa primeira figurinha, nesse círculo aí, dividido em 2 partes. Observe que tem uma parte vermelha, correspondendo à parte que foi utilizada, e a parte branca, ou seja, esse primeiro círculo foi dividido em 2 partes e a gente tomou apenas uma delas. Sendo assim, a gente tem a fração 1/2. Na segunda figurinha, também um círculo, ela já foi dividida, se você contar bem direitinho aí, você vai conseguir chegar em 8 partes. E dessas 8 partes, foram utilizadas 5 delas. Então, qual é a fração que a gente tem aí? A gente tem a fração 5/8. Na terceira figura, apesar dela não ser um círculo, ela também foi dividida em 8 partes iguais. Só que foram utilizadas apenas 3. Então, qual é a fração que a gente vai representar aí? Vai ser a fração 3/8. E finalizando com essa figurinha aí, ó, com as partes utilizadas pintadas em azul, observe que toda a figura foi dividida em 6 partes. E dessas 6 partes foram utilizadas 4. Então está aí a fração que representa essa última figurinha como 4/6. Beleza, galera? Ainda na tela aqui, no como devemos entender fração, a gente vai fazer um resuminho aqui ó, da ideia de fração. Eu trouxe uma das figuras para a gente relembrar, ó, e aí a gente associar o que é que cada parte da fração faz, beleza? Então a gente tem o numerador. O numerador indica o que, professor? Ele indica as partes do todo que foram utilizadas. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, foram as 5 partes utilizadas. Daí, a gente escrever no numerador o número 5. E o denominador, ele representa o quê? Ele representa o total de partes iguais em que todo foi dividido, em que aquela figurinha foi dividida. Ou seja, você seccionou ela em partes exatamente iguais, um total de 8 partes. Então, o denominador tem essa função. Beleza, pessoal? Bom, agora, continuando na tela aqui, ó, a gente vai trabalhar agora com a ideia de frações equivalentes. Professor, o que vem a ser frações equivalentes? Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui uma figurinha ó, com 4 imagens e 4 frações. Mas antes da gente trabalhar essa figurinha, vamos dar uma olhadinha no conceito aqui. Ó. O que são frações equivalentes? São frações que possuem entre si numeradores e denominadores diferentes, porém representam a mesma parte do todo. Então vamos olhar para as 2 primeiras figurinhas. Ó. As 2 primeiras que estão no formato de um círculo aí, beleza? Observa essa primeira figura. Ela foi dividida em quantas partes?
Ela foi dividida em 4 partes, então 4 vai ser exatamente o denominador dela. Mas foi utilizada apenas uma dessas 4 partes. Então, por isso que essa primeira figurinha e essa primeira imagem, a gente tem aí como fração, que representa a fração 1/4. Mas olha para o segundo círculo. Contando a quantidade de partes em que ela foi dividida, a gente tem 8 partes. E dessas 8 partes, foram utilizadas 2. Mas observe que nessa segunda figura, é como se a gente pegasse a primeira e cada uma das 4 partes da primeira, a gente dividisse ao meio, dividisse em 2 partes iguais. Então ele deixa de ter 4 partes iguais para ter 8. Mas observe que na segunda, ele está tomando 2 dessas partes. Ó. Tem lá 2 partezinhas pintadas de rosa, que equivale exatamente a uma parte apenas da primeira figura, já que cada uma das partes da primeira figura foi dividida em 2. Ou seja, a fração 2/8 é uma fração equivalente à fração 1/4. Se você pegar essa segunda figurinha circular e colocar ela em cima exatamente da primeira, você vai observar que as duas áreas utilizadas, elas representam o mesmo tamanho. Então essa é exatamente a ideia de frações equivalentes. Beleza, galera? Então agora fica mais fácil a gente analisar os 2 quadradinhos que tem aí, né? O primeiro quadrado foi dividido em quantas partes? Foi dividido em 4 partes. E o segundo quadradinho dividido em 16. Mas observe que, do mesmo jeito que as 2 primeiras imagens, na terceira, que tem aí uma parte tomada das 4 no quadradinho. A gente está focando nos quadradinhos agora, beleza? Observa que cada quadradinho dessa terceira figura aí, na última figura, ele corresponde a 4 quadradinhos. Ou seja, cada um dos 4 quadrados aí da terceira figura foi dividido em outros 4. Então, totalizam aí na última figura 16 pedacinhos iguais. Mas observe que um pedacinho pintado da terceira figura equivale exatamente a 4 pedacinhos pintados na última figura. Então, se a terceira figura foi dividida em 4 partes, denominador igual a 4. Se foi tomada apenas uma delas, o numerador igual a 1. Já na última figura, ó, foram divididas em 16 e foram tomados 4 pedacinhos. Mas da mesma forma que a gente fez com os 2 círculos, se a gente colocar essas 2 últimas imagens uma sobre a outra, o que é que vai acontecer? A parte rosa da terceira figura, ela vai ficar exatamente coincidindo com a parte rosa correspondente aos 4 quadradinhos da última figura. Ou seja, a fração 4/16, ela também é equivalente à fração 1/4. Tranquilo, gente? Então, para resumir essa tela, a gente pode dizer que as frações 1/4 e 2/8 são o quê? São frações equivalentes. Da mesma forma que as frações 1/4 e 4/16 também são frações equivalentes. Tranquilo, galera? Bom, então vamos voltar aqui ainda com frações equivalentes nessa outra tela. Como obter frações equivalentes? O processo é bastante simples, tá? Eu trago essa primeira fraçãozinha aqui. Qual é essa primeira fração? 1/2. Então, observa o que é que a gente vai fazer com ela, tá? Eu vou pegar e multiplicar os 2 termos, tanto o numerador quanto o denominador, pelo mesmo valor. Observe que eu estou multiplicando, mas pelo mesmo valor, tá certo? Vocês não podem multiplicar por valores diferentes. Tem que ser sempre pelo mesmo valor. Então, vamos lá. A gente está multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por quanto? Por 2. Fazendo essas multiplicações em cima, a gente vai ficar com o quê? 1 que multiplica 2 é igual a 2 e 2 que multiplica 2 é igual a 4. Com isso, a gente consegue chegar na fração equivalente 2/4, ou seja, a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Tranquilo? Então, vamos ver aqui um outro exemplo, ó, também por multiplicação. Vê o que a gente vai fazer agora. Eu trouxe a fração 5/8. E agora a gente vai multiplicar os 2 termos por quanto? Por 4. Então vamos lá, tabuada do 5. Vamos lembrar, ó, 5 vezes 4, quanto é mesmo, professor? Bom, 5 vezes 4, puxa pela memória. 5 vezes 4 é 20, isso mesmo, 20. E na parte de baixo, 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. Então, beleza, a gente acaba de descobrir qual é a nova fração equivalente aqui. Então, a gente vai ficar com 20/32, ou seja, a fração 5/8 é equivalente à fração 20/32. Ô professor, a única maneira da gente obter frações equivalentes é multiplicando os 2 termos por um valor fixo? Não, galera, a gente pode obter dividindo também, sabia? Então eu trouxe exemplos aqui também, ó. Vamos lá para essa fraçãozinha aqui, ó, 4/6. Bom, claramente a gente observa que o numerador é um número par e o denominador também.
Então vamos lá, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso dividir os dois valores por 2, tranquilamente. Quanto é que dá 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é igual a 2. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Sendo assim, a fração equivalente que a gente obtém aqui é a fração 2/3, ou seja, a fração 4/6 é equivalente à fração 2/3. E a última fração dessa tela aqui, galera, bora lá. 9/15. Agora, os dois números que a gente tem são múltiplos de 3. Isso mesmo, múltiplos de 3. O que significa isso, professor? Significa que a gente pode dividir os dois termos dessa fração por 3. Fazendo isso, 9 dividido por 3 é igual a 3 e 15 dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 5. Então, a gente obtém a fração equivalente aqui, 3/5. Então, resumindo essa tela das frações equivalentes, galera, ó, 9/5 é uma fração equivalente à fração 3/5. Fechado? Tranquilinho até aqui? Bom, então vamos seguir aqui. Ó. Nessa outra tela aqui, como saber se uma fração é maior ou menor do que a outra, professor? Bom, então a gente vai ver dois processos aqui, tá? O primeiro deles, ó, se os denominadores forem iguais, é bastante simples. Ó. A menor fração será a de menor numerador, bem como a maior será a de maior denominador, tranquilamente. Então vamos aqui para os nossos exemplos. Ó. Eu trouxe duas frações, 2/7 e 5/7. Observe que os denominadores são iguais, beleza? Bom, então como é que a gente pode fazer aqui? Sabendo que eles são iguais, que os denominadores são iguais, então basta a gente comparar os numeradores. Então, visivelmente, o número 2 é menor do que o número 5. Então, isso resulta em quê? Em dizer que a fração 2/7 é menor do que a fração 5/7. Esse sinalzinho, ó, aberto, parece uma letra V deitada. Aberto para o lado direito é o símbolo de menor que, tá? Mas também eu posso inverter. Se eu inverter, professor, essas duas frações de posição, botar a fração 5/7 na frente da fração 2/7, o que é que acontece? Acontece apenas que você vai dizer que a fração 5/7 é maior do que a fração 2/7. O Vzinho deitado, aberto para o lado esquerdo. Então a gente tem aí o símbolo de quê? O símbolo de maior que. Tranquilidade, beleza aí, ó, com denominadores iguais. Agora vamos para outra tela aqui. Ó. Como saber se uma fração é maior do que outra quando os denominadores forem diferentes? Vamos observar aqui abaixo ó, como é que a gente vai proceder. Eu trouxe essas duas frações. Vê lá, ó, 3/5 e 2/3. Observe, os denominadores não são iguais. Então vamos lá. O primeiro passo, o que é que você deve fazer? Você vai multiplicar os denominadores entre si, tá certo? E o resultado dessa multiplicação será o novo denominador das frações equivalentes que a gente vai achar. Isso mesmo, galera. A gente vai achar duas frações equivalentes, a 3/5 e a 2/3, de uma maneira que os denominadores sejam iguais. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos multiplicar os denominadores. 5 vezes 3 é quanto? É 15. Então, 15 é o novo denominador. Já deixei preparadinho aqui, para a gente completar a fração na outra tela. Vamos lá para a outra tela. O segundo passo a ser dado, o que é que a gente faz? A gente multiplica formando um x de baixo para cima. E aí, quando você obter esse resultado, você vai colocar em cima, tá certo? Olha aqui nesses gráficos que eu coloquei, ó. O primeiro caso aqui, né, de baixo para cima. Então, se eu estou no 3 e eu tenho que multiplicar formando um x, então eu vou ter que multiplicar com o 3 da primeira fração. Fazendo essa multiplicação, ó, 3 vezes 3 é igual a 9, como vocês podem ver ali em cima. Então, esse 9 vai ser o novo denominador da fração equivalente à primeira, que é 3/5, beleza? Aí agora você vai completar esse x. Você vai multiplicar partindo do 5 aqui agora, ó. Então, o 5 vai multiplicar com quem? Com o 2. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, esse 10 vai ficar no numerador da segunda fração. Sendo aí agora, ó como ficou fácil, galera. Vê aí, ó. Quem é que a gente tem agora? 9/15 e 10/15. Os denominadores agora são iguais. Então, a gente vai trabalhar como se fosse aquele primeiro caso, onde os denominadores são iguais. Então, quem vai ser a menor, quem vai ser a maior? Exatamente como a gente já viu. O menor numerador vai ser a menor fração e o maior denominador vai ser a maior fração. Então, colocando o sinalzinho, olha como vai ficar aqui, ó. 9/15 é menor do que 10/15. Só que a gente está comparando, pessoal, não é 9/15 com 10/15. A gente está comparando quem? 3/5 com 2/3. Então, a gente vai lembrar aqui, ó, 9/15 foi uma fração equivalente a quem? A 3/5. E 10/15 equivalente a quem? A 2/3.
Então a gente vai substituir pelas frações originais. Ó. Olha aqui, ó. O 9 quinzeavos equivalente ao 3 quintos, ela está logo abaixo. E o 10 quinzeavos equivalente a quem? A 2 terços, que também está logo abaixo. E aí, mantendo o sinalzinho da desigualdade, o sinal de menor, a gente tem aí 3 quintos é menor do que 2 terços. E se a gente inverter, aquela mesma história. Se eu botar o 2 terços na frente, como 2 terços é maior, então eu vou simplesmente dizer que 2 terços é maior do que 3 quintos. Tranquilidade, galerinha? Bom, então vamos para a próxima tela aqui. Ó. E como faço para somar ou subtrair uma fração com outra? Bom, vamos lá aqui no primeiro caso. Qual é o primeiro caso? É o caso também de denominadores iguais. Tranquilo? Então vamos lá. O que é que a gente deve fazer? No caso de denominadores iguais, basta realizar a operação com os numeradores, tá? E o que é que a gente faz com o denominador, professor? A gente repete. Super fácil. Olha para os exemplos aqui. Ó. Eu quero somar a fração 2 quintos com a fração 1 quinto. Observe que os denominadores são iguais, 5 e 5. Então, o que é que a gente faz com ele? Apenas repete. E a gente faz essa operação que está indicada apenas com os numeradores. Então, somando os dois numeradores, 2 mais 1 é 3. Então, o resultado dessa primeira soma, quanto que é, galera? 3 quintos. Tranquilo? Vamos para um segundo exemplo aqui. Ó. Observe que agora eu estou somando 3 frações. Mas elas são todas, da mesma forma que no primeiro exemplo, denominadores iguais. Tranquilo? Então, é o mesmo raciocínio, galera. Vamos repetir a base 9, o denominador 9, e somar apenas os numeradores. Fazendo essa soma, 1 mais 4 é 5, e 5 mais 2 é 7. E sendo assim, a fração resultante aí dessa soma é 7 nonos. Uma dica legal aqui, galera, é a seguinte. Para somar frações, você pode somar 2, 3, 4, 5, quantas frações vocês quiserem. Já na subtração, tem que ser apenas de 2 em 2, beleza? E aí eu trouxe um exemplozinho também da subtração aqui. Ó. 5 sétimos menos 3 sétimos. Regra 1, caso 1. Primeiro caso. Denominadores iguais, a gente vai repetir e subtrair apenas os numeradores. 5 menos 3 é igual a 2. Então a gente resulta aí em 2 sétimos. Tranquilidade, gente? Bom, então vamos para a próxima tela aqui. Ó. Como faço para somar ou subtrair fração no segundo caso aqui. E que caso é esse? É o caso de denominadores diferentes, galera. E aqui a gente vai utilizar uma regrinha prática, tá? Chamada de regra da borboleta. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui, fazendo um desenhozinho na tela, beleza? Vamos ao nosso exemplo aqui. Ó. Eu tenho 2 quintos e 3 quartos. Bom, como funciona, professor, essa regra da borboleta? Vamos lá aqui. Vamos pegar a canetinha aqui para a gente desenhar. Observe, o primeiro passo que a gente tem que dar é a multiplicação dos denominadores, beleza? Fazendo essa multiplicação, a gente consegue chegar aqui no 20. Por que chama a regra da borboleta, professor? Vamos lá aqui, ó. É como se eu estivesse desenhando uma borboletinha aqui, ó. A gente faz uma asinha, depois a gente faz a outra asinha da borboleta. Essa borboleta ficou um pouco gordinha, mas vamos embora. E aqui, o que é que a gente vai fazer, pessoal? Nessas linhas cruzadas, nas asinhas da borboleta, a gente vai multiplicar, beleza? Ó, 4 com o 2, fazendo a multiplicação, a gente obtém aqui o 8. E na outra diagonal, a gente obtém o 15. Nessa diagonal do 2 com o 4, a gente multiplica. Ó. 2 vezes 4 é 8. E na outra diagonal, 5 vezes 3, que é 15. A gente fala em borboletinha, galera, porque a gente desenha as asinhas dela aqui, tá? E aí, o que é que acontece aqui? Ó? Quando a gente tem esses dois resultados dos dois produtos, das duas asinhas da borboleta, a gente só precisa somar. O 2 vezes 4 deu 8. E o 5 vezes 3 deu 15. Então, 8 mais 15. 8 mais 15 é igual a 23. Então, tá aí o resultado dessa soma. É igual a 23 vinteavos. Tranquilo? Bom, vamos por exemplo agora da subtração. Ó. 3 quartos menos 2 quintos. Você já conhece a regra da borboleta. Então, o primeiro passo qual é? É multiplicar os denominadores. Então, fazendo a multiplicação, 4 vezes 5, 20. Aí agora vamos multiplicar as asinhas da borboleta. O 5 vai multiplicar com quem? Com o 3. E o 4 vai multiplicar com quem? Com o 2. Fazendo essas multiplicações, a gente consegue aqui. Ó, 4 vezes 2 é quanto? É 8. E 5 vezes 3 é quanto? 15. Aí, observe, o 15 vem primeiro do que o 8. Então, qual é a conta que você vai fazer agora? 15 menos 8. Tranquilidade, ó. Olha aí, ó. 15 menos 8, quanto que é, professor? É 7.
Então, o resultado de 3/4 menos 2/5 é igual a 7/20. Fácil demais, não é não, galera? Bom, então vamos continuar aqui. Ó. Nessa tela aqui, a gente vai aprender o quê? A aprender fração de um número natural. Professor, fração de um número natural? O que seria isso exatamente? Seria, pessoal, a gente pegar um número natural, uma quantidade, e conseguir encontrar um outro número que seja uma parte dela. E essa parte é representada pela fração. Tranquilo? Vamos analisar alguns problemas para que eu mostre para vocês já na prática como se faz isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Trouxe esse probleminha aqui para a gente. Ó. Em uma urna existem 28 bolinhas. Destas, 3/4 são brancas e as demais são pretas. Quantas bolinhas brancas existem na urna? Então vamos lá, olha o que a gente vai calcular aqui. Ó. Na urna completa tem quantas, galera? Tem 28 bolinhas, entre brancas e pretas, tranquilo? Aí ele diz que a quantidade de brancas é 3/4. Ele está dando a quantidade de brancas, mas ele está dando em formato fracionário. Então, o que é que a gente tem que fazer? Pegar essa fração 3/4 e dizer assim, olha, o que é que eu estou procurando mesmo? Eu estou procurando calcular 3/4 de 28. Eu quero saber numericamente, esses 3/4 equivale a quantas bolinhas? Vê como é fácil, galera, fácil demais. Olha o que você vai fazer, ó. Você vai pegar o 28 e vai dividir pelo denominador da fração do problema. Qual é o denominador da fração do problema? É o denominador 4, tranquilo? Então, primeiro a gente vai dividir esse número natural pelo denominador. Fazendo a divisão, 28 dividido por 4 é igual a 7. Tá, professor? E agora eu faço o quê? Pego o resultado dessa divisão e multiplica pelo numerador. Tranquilo? Qual foi o resultado que deu em cima na divisão? Foi 7. Então, vou fazer o que aqui agora? 7 vezes 3, que é igual a 21. Pronto, você já resolveu o seu problema. Resposta, então, existem 21 bolinhas brancas na urna. Tranquilo, galera? O mais fácil de todos até agora. Vamos lá para um outro exemplo? Em uma empresa de 85 funcionários, 2/5 são homens. Qual é o número de mulheres da empresa? Presta atenção nessa, tá? A fração que ele está dando é a fração de quê? De homens. Mas é a quantidade de homens que ele quer saber? Não. Ele quer saber a quantidade de mulheres. Mas vamos lá, vamos fazer o cálculo da mesma forma que a gente já aprendeu, tá? Vamos calcular o quê? 2/5 de 85. Quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai ter a quantidade de quê? A quantidade de homens. Mas vamos lá. Processo, vamos relembrar? Pego o número inteiro, o número natural, divido pelo denominador. Vamos lá então. 85 dividido por 5 é igual a 17. Aí eu pego esse resultado e faço o quê? Multiplico com o número lá de cima, que é quem? 2. Então, 17 vezes 2 é igual a quanto? A 34. Então, quantos homens existem nessa empresa? 34 homens. Mas é a quantidade de homens que o problema está pedindo? Não. É a quantidade de quê? De mulheres. Então, como é que a gente vai chegar no número de mulheres? Vamos pegar o total de funcionários, que é 85, e subtrair da quantidade de homens que a gente calculou. Então está aí, 85 menos 34 é igual a 51 mulheres, ou seja, existem nessa empresa um total de 51 mulheres. Tranquilidade? Bom, galera, nessa última tela aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo, tá? De tudo que a gente viu até agora, sobre fração de um número natural. Resumir a regra, para que vocês não esqueçam. Beleza? Vamos ler aqui junto, ó. Para encontrarmos a fração de um número natural, basta dividir este número pelo denominador da fração e, em seguida, multiplicar o resultado desta divisão pelo numerador. Ou seja, fácil, fácil demais. Beleza, galera? Super tranquilo. Bom, esperamos que vocês tenham curtido, galera, essa parte teórica. Porque agora o que é que vem? Agora vem os exercícios, beleza? Vamos agora treinar aqui, ó, nessa tela. Vamos lá, para o nosso primeiro probleminha aqui, ó. André comprou uma caixa de bombons de chocolate contendo 24 unidades. Juntamente com sua namorada, comeram 2/3 desses bombons. Quase que detonam a caixa de bombons toda, galera. Mas vamos lá. O que é que o problema quer para a gente aí, ó? Quantos bombons eles comeram? Fácil demais. O que é que a gente vai calcular? 2/3 de 24. Aquele processozinho que a gente acabou de ver. Pego 24, divide por 3, fazendo essa divisão, dá 8. Pego esse 8 e multiplico pelo numerador 2. 8 vezes 2 é 16. Sendo assim, André e sua namorada comeram um total de 16 bombons. Facinho, facinho. Vamos para mais um problema aqui, ó. Bia foi até a doceria da comunidade e lá ela viu um delicioso bolo de chocolate coberto de calda, delicioso, maravilhoso. Quanto custava esse bolo? R$60.
Aí ela decidiu comprar 1/4 desse bolo. E aí, quanto Bia gastou? Vamos lá, o que é que a gente vai calcular? 1/4 de 60. Vamos lá para o nosso processo? 60 dividido por 4, fazendo a divisão, a gente encontra 15. Pegamos esse resultado e multiplicamos pelo numerador. Mas o numerador é igual a 1, e qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então 15 vezes 1 é igual a 15, ou seja, Bia gastou R$15 para comprar 1/4 desse bolo. Tranquilidade? Agora eu trouxe um probleminha para vocês, tá certo? Vocês vão resolver esse probleminha aí, vão deixar aí nos comentários o resultado, beleza? Olha o que diz o enunciado do probleminha aqui, ó. Uma das turmas do 6º ano da escola A tem 42 alunos. Sabendo que 2/7 da turma é de meninos, determine o número de meninas da turma. Tá lançado o desafio, viu, galera? Quero ver vocês deixarem aí nos comentários o resultado que vocês encontraram para essa questão. Tranquilo? Bom, pessoal, vocês viram, né? Fácil demais. Nessa última tela a gente vai só se despedir, ó. Fácil demais, tudo bem explicadinho para vocês. Esperamos que vocês tenham aprendido, que vocês tenham curtido. E não esqueçam de ir lá nas redes sociais do Tio Chico, beleza? Um grande abraço e até a próxima.